Boa noite. Estamos gravando. Bom, queridas amigas, sejam bem-vindas, por enquanto só as meninas, a- ao nosso segundo semestre do Instituto. Essa é a nossa primeira aula de Santos 2 em uma mão ímpia, com o nosso professor Moisés Gonçalves. Sejam bem-vindas. Então, para começar, vamos pedir para a Alessandra fazer a oração para nós e logo em seguida o tempo é do Moisés. Ok. Bondoso Pai Celestial, nós agradecemos por mais esse semestre do Instituto que está iniciando. Nós agradecemos pela oportunidade de termos as aulas online, termos o prédio do Instituto para ter as aulas presenciais. Nós agradecemos pelo quanto nos abençoa a cada dia, por ouvir nossas orações. Agora o tempo é seu, Moisés. Obrigado, Anderson. E só uma curiosidade, essas aulas elas ficam no Facebook, né? E aí tem um tempo lá que elas ficam, né? Depois elas saem automaticamente. Como é que procede isso? É, a gente coloca durante o final de semana. Então ela fica lá no Ah, tá. sábado, domingo, segunda. Ah, legal. Quando é Depois na sai. terça, eu tiro. Ah, legal. Ótimo. É, é que às vezes no ano passado me perguntaram, eu não sabia. Essa informação eu não sabia, agora eu já sei. Tem os novos, né? Às vezes na aula o pessoal pergunta e tudo. Eu falei, ó, tem no Facebook o canal, se vocês quiserem assistir para, né, Oi, Júlio, para incentivar aí os outros jovens, é só entrar no Facebook. Só que eu achava que a aula ficava lá à vontade, né? Mas beleza, agora eu já sei. Então nós temos a Emily é de que aula, Emily? Emily, é isso mesmo, né? Emily. Ramo Mosqueira. Vamos Mosqueiro, Emily. Olha, Júlio Belo que sempre está indo por lá, viu, Júlio? Ó, a Emily está na. Muito bom. A Alessandra, de que aula, Alessandra? Alá Sacramento. Ela é Sacramento, muito bem. Ela é da minha irmã Márcia, do Oséias, conhece? Ai, sim, amo a irmã Márcia. É, eu sou irmão dela. Muito bem. Deixa eu ver agora aqui como é. Essa aula de hoje, ela é uma aula, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque eu quero extrair alguns sentimentos em relação é, a sacrifício, é, a testemunho, a valentia dentro do Evangelho. São alguns pontos que é, a gente deve extrair aqui dessa nossa aula. A força desse Evangelho, como eu sempre costumo comentar, ela não está, né, nos prédios da igreja, ela não está nos números de dízimos que está sendo pago, né, pelos membros, ela não está nas propriedades, né, da igreja, nos templos luxuosos, não é aí a força dessa igreja. Então, se não é aí que está a força dessa igreja, aonde vocês pensam ou sentem que está a força dessa igreja? Eu diria que estaria nos seus membros, na fé dos seus membros, no poder do sacerdócio. Bem, Júlio. E mais? Alessandra, tem alguma. O Júlio falou corretíssimo, tá aí que a gente vai ver retidão nesses dois pontos. Mas às vezes a gente tem o sacerdócio, tem homens que têm sacerdócio, tem esses pontos que o Júlio comentou, mas ainda assim alguns não são tão fortes. Por isso, que em certas situações acabam abandonando a trajetória que eles iniciaram, né? Mas tem uma coisa
que nos sustenta, que é a força dessa igreja. É o que me sustenta, é o que sustenta vocês, sem dúvida. Vocês têm a oportunidade de colocar esse sentimento para fora uma vez por mês. Uma dica. Testemunho. Exatamente, meu bem. O nosso testemunho. Essa é a única razão por que essa igreja ela ainda tem essa força. Porque ela não é uma igreja dirigida, é, ela não é movida por outro o aspecto externo que não seja o nosso testemunho. Agora, por que que vocês acham que o testemunho ele é a força? Por que que vocês acham que o testemunho é a força dessa igreja? Isso foi um profeta. Profeta Thomas S. Monson. Outros já falaram também, mas eu lembro muito dele. Antes dele falecer, ele fez um belo discurso sobre isso. Mas por que um testemunho? Qual é a razão? Aí vocês Eu teriam que penso pensar. que, Pode falar, Alessandro. eu penso que o testemunho que nós adquirimos já até aqui pode nos ajudar a prosseguir, a buscar fortalecê-lo, porque isso é importante, né? Não ficar só no que nós já temos, nós precisamos cada vez mais fortalecê-lo e aprender muitas coisas no Evangelho. E nosso testemunho também tem o poder de ajudar outras pessoas a fortalecer seu testemunho. Como um exemplo, no primeiro domingo de cada mês, nós temos a oportunidade de prestar o testemunho para todos os membros. É uma das oportunidades, né? Nós podemos fazer isso todos os dias, se quisermos. Mas fortalecer o nosso testemunho nos ajuda a permanecer no caminho. Compartilhar o nosso testemunho pode ajudar outras pessoas que às vezes a gente nem imagina. Bem, Emily, tem algum sentimento sobre isso? Gostaria de compartilhar. O que que você acha, Emily, que o seu testemunho, você acha que o seu testemunho ele influencia as pessoas que estão ao seu redor? Com certeza, né? Porque, assim, quando a gente compartilha o nosso testemunho, né? Tá compartilhando aquilo que a gente acredita. Os elders, quando eles compartilharam os testemunhos deles comigo, eu fiquei muito, nossa, né? E a partir do testemunho deles que eu quis conhecer a igreja, conhecer o verdadeiro evangelho de Cristo. Bem, obrigado. Seja bem-vindo, Matheus. Eu quis fazer essa introdução porque essa parte dos santos, ele tem um tema. Eu vou compartilhar agora aqui a minha tela. Vamos lá, briga aqui. Deixa eu ver se eu lembro agora de novo. Isso vai me ajudar aí. Deixa eu abrir aqui a tela. Está aparecendo a tela, Anderson? Tá aparecendo aquele modo edição, sabe? Modo edição, É, não é a apresentação ainda. não é apresentação. A tela cheia não aparece. Então, peraí, tem que abrir a tela cheia primeiro, né? Só um minutinho, gente. Deixa eu dar um stop de novo aqui. Eu tenho que deixar ela já na apresentação, correto? Isso. Não tem problema, mas aí.
E agora? Não, Não? não. Nossa, Mas uma briga. dá pra ver assim, do jeito que tá. Não Dá para precisa, ver? não precisa nem Tá bom. abrir o Então, modo apresentação. então tá, vamos ver. Então, vou botar aqui no capítulo errado. Então, o que acontece? Essa fase em que os santos se encontravam era aquela fase que houve a grande perseguição, tá? E aí a liderança se reuniu e eles precisavam tomar uma atitude, né? E a ideia foi reunir uma companhia para que eles pudessem sair de Nabu. E aí, é lógico, a gente lembra que a história da igreja, quando o templo de Nabu estava sendo construído, e logo depois a ideia era ir para as montanhas rochosas, né? Onde a igreja foi estabelecida, isso já estou adiantando um pouco, onde a cidade de Utah, onde quando os mormons chegaram, os membros chegaram, os santos, né? E aí povoaram aquela região onde não tinha nada. Entanto que o nome era Lago Salgado, né? Então, realmente não tinha nada lá. E a igreja, os santos fizeram com que aquilo se tornasse o que é hoje, o que vocês conhecem. Mas para que chegasse a isso, é, eles tiveram que fazer prova, né? E dentre essas provas, o sacrifício, o amor ao Salvador e o testemunho deles fez grande diferença. Por isso que eu digo para vocês, eu quis fazer esse parâmetro sobre o sentimento de vocês em relação ao testemunho, porque essa é a força. Vocês podem chegar em qualquer lugar que vocês desejarem. E a meta final, onde é? Não é a nossa meta final? Voltar à presença de Deus. E nós podemos fazer isso. Se nós tivermos alicerçado nosso testemunho sobre os fundamentos dos profetas, da apóstolos e profetas. E Jesus Cristo como a pedra de esquina. Os santos dessa época estavam exatamente aí. E aí, Anderson, está em qual tela agora? Eu vou ter que passar. Ainda tá na primeira. Está na primeira, né? Então, eu vou ter que sair daqui dessa hoje. Sair daqui. Vou ter que mostrar agora. Agora está na Isso, segunda, né? Tá. isso. Então, o tempo de Nabu já estava quase terminado. Nessa época que os santos estavam sendo perseguidos. Aí vocês imaginam, gostaria que vocês imaginassem, vocês reunidos, tiveram um trabalho imenso, um sacrifício muito grande, de organizar todas as coisas para apresentar uma casa a Deus, do Senhor. E a perseguição paralela a isso vinha atrapalhando, eram as barreiras e o mostrar o grau de espiritualidade daqueles santos naquela época, né? Então, entre elas, existia uma personagem muito especial. Ela presenciou, na verdade, todo o trajeto desse progresso da igreja, desde da sua restauração. Quem nós estamos falando? Da mãe de Joseph, né? A Lucy. Então, eu gostaria que a Alessandra, está muito pequena, ou você consegue ler essa parte aqui? Essa primeira aqui. Lucy falou mais sobre sua família e a terrível perseguição. Deixa eu botar os comentários dela aqui. Isso aqui ela consegue ler? Está muito Consigo, pequena. sim. Consegue? Consigo. Lucy falou mais sobre sua família, a terrível perseguição que sofreram no Missouri e em Illinois, e as provações que os santos teriam pela frente. Oro para que o Senhor abençoe os líderes que dirigem a igreja, o irmão Brigham e todos, disse ela. Quando eu for para o mundo vindouro, quero encontrar vocês todos lá.
Ah, o Matheus saiu, né? O Matheus saiu. Tá. Júlio, pode ler para mim a segunda? Consegue ler aí? Lucy, sabia? Claro, Lúcia sabia. Não, a Alessandra já leu essa parte, não já? Não, leu de baixo. Tá, a Lúcia sabia que os santos a ajudariam a fazer essa jornada caso ela desejasse partir. As revelações tinham ordenado que os santos se reunissem em um único lugar. E os 12 estavam determinados a cumprir a vontade do Senhor. Mas Lúcia estava idosa e acreditava que não viveria muito. Quando morresse, ela queria ser enterrada em Nauvoo, perto de Joseph. Iron e os outros familiares que haviam falecido, inclusive o marido, Joseph Smith Sr. Muito bem. Agora, Anderson, se não conseguir passar uma parte do filme, o filme que conhecido de vocês, mas eu quero que vocês sintam exatamente alguns momentos e dos acontecimentos dessa época aí, tá? Eu vou colocar aqui e o Anderson, vocês me confirmam aí. Deixa eu abrir. Você não vai assistir todo, não, viu? É só algumas partes que eu quero pegar. Tá passando aí, Anderson? Tá sim, só tem que ver se Ok. tá com áudio. Eu acho que tá sem áudio. Tá sem áudio? É, tem que compartilhar o áudio também da tela. Aí. Tem que ir lá naquele três pontinhos, sabe? Quando aparece aquela barra de ferramenta do Zoom, do próprio Zoom. Próprio Zoom? Ah, tá É, aqui já. aí tem três pontinhos lá no final. Aí tu clica Tá. neles e vai aparecer lá Já. embaixo. Se tiver em inglês, vai aparecer lá Share Sound. Se tiver em Ah, português, ok. Ok. compartilhar som. Só clicar lá, né? Isso, E agora? perfeito. Nossa família desembarcou neste grande continente chamado América na época dos peregrinos. Eles vieram em busca de liberdade civil e religiosa e de uma vida melhor para seus filhos. A história que vou contar-lhes teve início 2 dias antes do Natal de 1805. Enquanto vivíamos em Sharon, Vermont, nossa família foi abençoada com um filho. Demos a ele o nome de seu pai, Joseph. Do Espírito. Jesus Cristo é seu Filho. Sua obra e sua glória é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Já está na hora de nos livrarmos desses Mormons de uma vez por todas. Ainda que seja necessário matar alguns deles. Melhor ainda. Alguns dos primeiros moradores ficaram com inveja de nosso crescimento e nossa influência. Desconfiança e medo enraizaram-se na ignorância. E os assédios tornaram-se calúnias persistentes e violência. Por que estão fazendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Está além de mim responder a tais perguntas. Como podemos deixar tudo isto para trás, Joseph? Eu já não sou mais o único em perigo agora. Tornou-se muito perigoso para todos aqui. Devemos levar isso em consideração. Um templo podemos reconstruir, mas não podemos restituir vidas. Será que vai ser melhor em Missouri?
Então, a gente percebe aí o quê? Eles construíram um templo, né? É, e aí já a perseguição, desde aí, já estava acirrada. E Navu seria o próximo passo. Tá? Então, tentem entender o contexto. Tá? A igreja, ela sempre foi perseguida, os santos sempre foram perseguidos, desde a sua restauração. Na verdade, desde Joseph Smith no Bosque. E vocês sabem disso. Vou continuar aqui mais uma parte, mais um trecho. Suas revelações! Diga-nos, Joe. Fale mais sobre Houndsmill. Ei, você já matou algum Mormon? 2, talvez 3. É claro que criança não conta. Mas são boas para praticar tiro ao alvo. Alguns daqueles mormons correram para a floresta, outros se esconderam na loja do ferreiro. Miramos neles através das fendas das tábuas e atiramos neles como se atira em peixes dentro de um barril. Eu encontrei um garoto de 10 anos tentando se esconder e o matei. Só não consegui tirar as botas do pai dele. E as mulheres mormons? Essas sim, lutaram muito. Me lembro de 2 ou 3 delas se Silêncio! escondendo. Silêncio! Silêncio, demônios do abismo infernal! Em nome de Jesus Cristo, eu os repreendo e ordeno que se calem. Não viverei nem mais 1 minuto para ouvir tal tipo de linguagem. Cessai vossa conversa, senão morrereis, ou morrerei eu neste instante. Eu ia dar uma pausa aqui nesse momento e perguntar para vocês qual a importância para vocês de nós apoiarmos nossos líderes. E eu quero que vocês pensem sobre isso, porque isso é muito importante. O Alisson Pinheiro, seja bem-vindo. Por que isso é importante? Nessa época, houve muita confusão em relação a quando Joseph morreu, quem seria o sucessor, quem era que ia liderar a igreja, e houve aí uns partidos, né? E isso dificultou um pouco o progresso da igreja. Toda vez que a gente entende que há uma dissensão, isso não é de hoje, desde a época do livro de Mormon, desde a época do Novo, Velho Testamento, isso é um fato. Quando há uma separação, quando há dissensões, a igreja, a tendência é enfraquecer, porque há uma divisão, as pessoas se dividem. E a importância de nós apoiarmos a liderança é crucial nesse momento. E a minha pergunta para vocês é: por que vocês acham que apoiar nossa liderança é tão importante, seja na nossa ala, seja na nossa estaca, seja na igreja, como apoiar o profeta? Quando a gente apoia um líder, a gente está apoiando a decisão que Deus tomou. Então, a gente acredita que essas pessoas realmente foram ordenadas, né? Por alguém que tem autoridade de Deus, alguém que recebeu orientação de Deus para que aquela pessoa fosse o nosso líder. Então, até na forma quando a gente apoia, né, um líder, a gente se conecta com os céus. Então, Deus ele aprovou com que aquele líder pudesse conduzir as suas ovelhas. Muito bem, Júlio. Obrigado. Mais alguém? Tem um sentimento fervoroso sobre alguma experiência sobre apoiar seu líder? Esses dias eu estava conversando com uns amigos em específico sobre a missão,
e sobre presidentes de missão. E nós ouvimos muito na missão, principalmente quando troca de presidente. Muitos não gostam do novo presidente, outros já gostam, e fica muito essa confusão. E conversando com uma amiga, estávamos falando de como. Eu estava falando de como eu busquei saber que o meu presidente de missão me amava, apesar das falhas dele. E conversamos muito sobre como um presidente de missão, ele não chega na missão sabendo ser um presidente de missão. Ele tá lá para aprender, igual como os missionários. E aprender a ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um discípulo de Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os nossos líderes. Eles estão aprendendo, assim como nós. Então, é necessário que nós tenhamos paciência com eles e eles conosco também. E como você falou, né? Eu estou numa parte do livro de Mórmon, que é lá de alma, que nós vemos muitas guerras, e tem vários versículos que dizem que quando o povo estava unido, eles prevaleciam contra os amonitas na guerra. Mas quando havia dissensões entre eles, eles perdiam muitas vidas. Então é algo muito importante, porque isso acontece é, na nossa vida, né? Se nós estamos unidos na Igreja de Cristo, nós vamos poder ajudar muitas vidas, muitas almas a se aproximar do Senhor. Agora, se nós não estamos unidos, nós vamos fazer com que muitas almas se afastem do Senhor. Então, isso é bem importante. Muito bem, isso mesmo. Perfeito. Mais alguém? Se você tiver, você só depois dá um sinalzinho. Eu vou dar continuidade só nessa parte aqui para a gente. Parte forte ainda desse filme. Você cuidou de nós a vida inteira, papai. É o que os pais fazem. Deixe-nos cuidar de você. Joseph, eu verei o Alvin de novo. Sim. Você o verá de novo. E ficará com ele. Você sempre será o pai dele. E ele sempre será seu filho. O Senhor revelou que este é seu plano. Podemos ficar juntos com nossos entes queridos para sempre. Outro ponto importante. Por que que eles se sacrificaram tanto para construir templo, mesmo em meio à perseguição, e se fortaleceram? Qual doutrina nós aprendemos aí quando Joseph fala ao pai dele? As famílias poderão ser eternas. Poderão ser eternas. Hoje, vocês lutam, sinceramente, vocês lutam por isso. E eu entendo que eu não conheço, por exemplo, como está formada a família de vocês, no sentido, pai e mãe são membros da igreja, pai e mãe estão vivos, ou se não estão, estão selados a vocês. Essa organização, eu não sei como está, mas uma coisa eu sei, que vocês sabem aonde buscar todos os pontos para serem ligados. Então, a minha pergunta é, que sentimentos vocês têm quando vocês hoje sabem sobre essa doutrina? Qual a diferença que faz na vida de vocês? É realmente muito sagrado, especial. Até compartilhei há 2 semanas atrás uma noite familiar sobre esse sentimento que tinha um amigo nosso que não é membro da igreja e ele casou com uma moça que é da igreja e eu compartilhei esse sentimento que eu tenho a respeito dessa doutrina, que talvez foi a que mais me chamou a atenção naquele início.
e que hoje também me apego, né, junto às questões do templo. Então é muito, muito legal saber que Muito bem. Obrigado, Júlio. Mais um exemplo aí de... entrou um ente, mas Oi? Deus. Ah, Então, eu lembro do sentimento que eu senti, como meus pais eles não são da igreja, e foi o que eu compartilhei na noite familiar, de quando a gente entrou na visitação do templo, na sala celestial, na sala de selamento, e eu lembro de como a minha mãe apertou as minhas mãos, me abraçou, e ela realmente sentiu, testificou, através do Espírito Santo, que aquilo realmente é real, né? Então, essa oportunidade, ela é única. E aí eu compartilhei com ele, convidei ele para que ele e a esposa dele fossem ao templo de Brasília pela dedicação, porque o templo de BH vai demorar um tempinho a ser construído, é onde eles moram. Mas é isso. minha missão, hein? Espero estar lá. Mas muito bem. Obrigado de novo. Brasília ou BH? BH, né? Que você serviu? BH, né? BH. Ai, Belo vamos Horizonte. estar lá. Vamos estar lá. Vamos planejar. Muito bem, vou seguir aqui com mais uma parte, que aí eu quero que vocês prestem atenção. Essa parte toda do contexto da Lúcia, eu tentei mostrar através do vídeo, é exatamente essa aula, é ela falando de todo esse percurso. Então, esse filme, ele demonstra todos os passos que ela presenciou. Por isso que eu quis passar algumas partes, mesmo vocês conhecendo o filme. Tá? Mas eu queria que vocês assistissem esse outro pedacinho aqui. Isso. E eu só posso fazer a vontade dele. Já se perguntou se ele não perde demais? Eu tento não pensar sobre isso. Gente, muito forte, né? Algumas partes desse filme, eles mexem muito com a gente porque, às vezes, talvez nós não estejamos no mesmo grau de responsabilidade que estava sobre os ombros do profeta, né? E, ao mesmo tempo, de sua esposa, porque ela compartilhava o chamado dele também. O mesmo eu digo para vocês irmãs que estão aqui, jovens que são, vocês fazem o mesmo papel, né? Quer seja hoje do lado de um namorado que tem um chamado, de um noivo que tem um chamado, ou de um esposo que tem um chamado. O chamado não é só dele. Ele precisa desse apoio. O que chamou nessa parte, especificamente, o que chamou a atenção de vocês? O que a gente consegue colher entre essa sintonia de Joseph e Emma e o Senhor ali no meio deles? Deixa eu mexer um pouco com esse sentimento de vocês. Alessandra, o que você sente? O Alisson, o Júlio, o Anderson, nosso secretário. Bom Vai, dia. o Alisson. É, eu achei muito interessante esse vídeo que o Senhor tem um propósito para ele, né? Aqui na Terra. E Telama perguntou se ele pede demais, né? Mas não é a nossa vontade, mas sim a vontade do Senhor. E eu estava lendo outros livros de convênios que falam sobre histórias dos ovimistas também. Que na última uma pergunta que o senhor, uma pergunta no vem mensagem pergunta, né? Por que, Senhor, que ele morresse nesse confronto, né? E eu achei muito interessante porque uma coisa que o Senhor que ele fazesse antes de morresse, traduzisse o livro de Mórmon, né? O livro de Mórmon é o único caminho que a gente pode voltar à presença do Senhor.
Então, o Senhor que permitisse, antes de morrer, fazer essa última missão dele, que é traduzir o livro de Mórmon. Então, até hoje, o livro de Mórmon está na quarto canto da Terra, né? E não diz lá no Três de Convênio também, né? Muito bem. Watson, você é de que aula? Eu sou da Ananindeua, ó. Ananindeua. Ah, legal. Pode. Ah, é o Alisson que eu estou pensando, né? Tem outro Alisson, eu acho que Isso, é o Alisson que eu estou pensando, né? Muito bem. Olha, online vocês ainda se escondem aí na tela. Se abrisse a tela, ficaria mais fácil, né? Vou fazer igual a Alessandra, que põe uma foto dela, já dá para saber quem é. Mas muito bem, obrigado, Alisson. Mais alguém? Vocês, em algum momento da vida de vocês acham que o senhor tem cobrado muito de vocês? Tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que fazer visita de administração, tem que fazer reunião na estaca, tem que fazer reunião no bispado. Nossa, eu, sinceramente, eu me sinto algumas vezes assim também. Eu quero fazer algumas coisas minhas, aí eu olho a minha agenda, nossa, não posso. Ixi, já tenho agendamento aqui. Então, alguns compromissos vão sendo tudo deixado assim, para depois, porque eu já me comprometi com algumas coisas quando eu assumi o chamado. E às vezes meu livre-arbítrio aí, isso é uma coisa minha, viu? Meu livre-arbítrio aí, quando eu aceitei um chamado, tudo que faz parte daquele chamado, realmente o meu livre-arbítrio ali, eu já sei que ele já não vale muita coisa, né? Eu já tenho no meu chamado algumas coisas pré-determinadas. O Senhor já deixou ali para a liderança. E se não acontecer, as coisas não vão andar dentro do reino, né? Como vocês se sentem em relação a isso? Sinceramente, pode falar, que pode. Vocês acham que o Senhor tem cobrado muito da gente? Mesmo na hora de guardar os mandamentos. Sim, eu sempre penso nisso, sabe, Moisés? Mas eu tento também fazer uma coisa de cada vez. Me concentrar, mas é muito importante a gente ter em mente de que as coisas elas realmente não são fáceis e tudo que é fácil vai fácil. Eu acredito muito nisso. Então, e muito é dado, muito é exigido. A gente tem a plenitude do evangelho, ou seja, a gente tem tudo o que Deus desejaria nos dar aqui na Terra em termos de bênçãos espirituais. E à medida que a gente vai fazendo convênios, a gente se compromete cada dia mais em seguir os seus mandamentos. Então, é inevitável, né? E até uma pessoa que é muito fiel à igreja, que são os profetas, os apóstolos, eu acredito assim que eles também têm suas questões, seus desafios. Afinal, todos nós estamos nos aperfeiçoando. Muito bem, eu tenho essa mesma impressão também. Obrigado. Mais alguém? Bom, ótimo, eu vou adiantar agora só mais um pouquinho aqui, já está bem no finalzinho, que é essa parte aqui. Aí tem a parte do martírio dele, né, que a gente já presenciou. As turbas estão decididas. Não haverá justiça enquanto ficarmos em Nauvoo. Você não se salva, Joseph! Isso é o quê? Iron! Não! Irmão! O que aprendemos no evangelho que recebemos? Verdade
brotando da terra. Misericórdia dos céus. Uma voz de alegria para os vivos e para os mortos. Não prosseguiremos em tão grande causa? Agora eu queria que vocês prestassem atenção no que a Lucy ela vai falar nesse outro episódio, tá? E a partir daí, houve-se as reuniões, eles começaram a se reunir para se preparar para ir para Nauvoo, entendendo, será que Nauvoo seria fácil? Vamos chegar em Nauvoo, tudo que vai acontecer, aconteceu tudo lá. Vamos para as Ilhas Rochosas. E aí é onde eles se prepararam para organizar a famosa viagem, né? Então, vamos lá. As turbas estão decididas. Não haverá justiça enquanto ficarmos em Nauvoo. Não sei se irei para o oeste. Mas oro para que o Senhor permita que o irmão Brigham leve nosso povo embora daqui. Eu sou a primeira testemunha da restauração da Igreja de Cristo sobre a terra. Dou liberdade para que o mundo julgue o que estou dizendo como acharem melhor. Mas isto eu digo. Tudo o que falei a vocês é verdade. E o será para sempre. Alguns 3 pontos eu achei interessantes que eu queria deixar em questão. Vou até ler para vocês. Isso aconteceu na manhã de 8 de outubro de 1845, o terceiro e último dia da Conferência de Outono da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Sabendo que ela não teria outra oportunidade de falar aos santos, Lucy, principalmente porque eles planejavam partir de Nauvoo para um novo lar no longínquo oeste. É onde essas carrocinhas aí já estavam se dirigindo. Lucy falou com uma força que estava bem além de seu frágil corpo de 70 anos de idade. Tá? Outro ponto, naquela época havia apenas um pequeno grupo de fiéis quando começou, e a maioria deles era da família Smith. E vocês sabem disso quando a igreja começou. Agora, mais de 11 mil santos na América do Norte e na Europa moravam em Nauvoo, Illinois. Então, quando eles chegaram em Nauvoo, a perseguição continuou do mesmo jeito. Construíram o templo. E assim, o que é interessante, queria até ler essa outra parte aqui, vou fazer alguns comentários finais para vocês. Em janeiro de 1846, Brigham Young se reuniu frequentemente com o Coro dos 12 e com o Conselho de 50. Naquela época não tinha 70 ainda, mas tinha 50. Uma organização que supervisionava os assuntos temporais do reino de Deus na Terra, a fim de planejar a melhor e mais rápida maneira de deixarem Nauvoo e de se estabelecerem num novo local de reunião para os santos. Heber C. Kimball, seu companheiro e entre outros apóstolos, recomendou que eles liderassem uma pequena companhia de santos até o oeste, o mais breve possível. Então, eles precisavam fugir
de Nabu de qualquer jeito, isso já estava decretado, né? Agora, para onde e como eram essas reuniões que estavam acontecendo nesse contexto aí nessa época? Reúna uma companhia que possa se preparar, aconselhou Pepsi Kindle, para estar pronta a qualquer momento em que for conclamado a partir e preparar um lugar para a sua família e para os pobres. Então, não, então, vocês imaginam, né, o quão difícil foi para aqueles santos. Eu, às vezes, quando eu fico lendo e pensando e ponderando sobre essas coisas, eu tento imaginar como seria com a gente, né? A gente está no nosso lar, a gente constrói, a gente compra os móveis, aí a gente tem que sair por alguma razão, por perseguição. Quem já teve essa experiência, né, de toda hora estar se mudando, por alguma razão, já sabe que é difícil. Imagina sendo perseguido, tentando proteger seus filhos, porque, querendo ou não, nós tivemos algumas perdas aí nessa época, né? Uma vez, ano passado, me perguntaram, mas aí os membros da igreja pegaram em armas aí nessas, nessas lutas? Sim, teve um momento que a história conta que eles tiveram que se defender, né? Tiveram que se defender. Um outro contexto que vocês forem ler mais a fundo um pouco isso, vocês vão ver que o governo dos Estados Unidos nada fez para proteger os santos. Nada fez. Por isso que F.C. Kimball estava muito preocupado, né? Ele estava com a família dele na Europa, no contexto da igreja, ele estava em outros lugares. E ainda assim, essas reuniões aconteciam, até que ele trouxe a família dele para também ficar mais próximo dos santos. Então, isso vocês vão ver em algumas partes da leitura que vocês forem fazer, esse capítulo. Um capítulo um pouquinho grande, mas eu fiz um resumo assim, e vocês forem ler, vocês vão entender muito bem, e vocês vão lembrar desses episódios, pelo fato desse filme retratar muito bem essa trajetória dos santos. Perseguição, morte, mas, em virtude disso, o que vocês falaram, o testemunho de vocês. Agora eu pergunto para vocês, quanto vale o testemunho de vocês hoje? Percebe a importância? Hoje nós estamos vivendo o Evangelho, conseguimos ir para a igreja, sem ninguém está nos perturbando, mas alguém pagou um preço lá atrás, e foram eles. Alguém se sacrificou, alguém morreu, para que nós pudéssemos ter a plenitude do Evangelho. Dá para entender o valor que nós precisamos dar para as coisas que a gente aprende dentro da igreja? O valor que a gente dá quando o bispo chama a gente para um chamado. Aquele chamado, a gente vai conseguir influenciar outras pessoas. O Senhor, só o Senhor sabe. Você tem um chamado, você nem sabe para que o Senhor, mas Ele vai te usar como instrumento para te ajudar, nem que seja uma pessoa naquela sala de aula ou naquela organização. A gente não sabe. Alguma pergunta? Querem compartilhar algum sentimento sobre essa parte que nós comentamos? A segunda parte dessa lição, eu vou deixar um dever de casa para vocês. Tá? O capítulo 12 ele fala sobre a glória suficiente. A glória suficiente. E aí essa parte retrata muito bem o que nós, pelo menos aqui o povo paraense, o povo de Belém, com a chegada do anúncio do templo, eu acredito que todos vocês participaram de algum momento do templo aqui em Belém. Tá? Essa glória suficiente
quando eles chegaram e se estabeleceram, começaram a se estabelecer, olhar para trás é pensar, valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício. Então, eu queria encerrar essa lição de hoje com esse sentimento. Gostaria que vocês pensassem naquele ponto que vocês fizeram, ou naquele muito, para estabelecer o templo de Belém. E esse dia, ele não começou quando o templo foi anunciado, da parte de vocês, da minha parte. Ela começou quando? Vamos lá. Quando é que ela começou? Vocês acham que vocês não fizeram parte nenhuma do crescimento do reino de Deus aqui em Belém? Não, ela começa desde o dia que a gente citou com ele. Exatamente. Tem mais. Tudo bem, Bela, isso mesmo. Nós aceitamos muito bem. Não bati. A gente só não entendia muito bem naquele dia. Mas depois a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Eu tenho uma lembrança, sabe, Moisés, que naquela época que eu batizei, foi a época do Presidente Campos. Ele falava tanto em templo, eu acho que até antes do batismo eu sabia que ia querer um templo aqui em Belém. Verdade. Nossa, até dessa época eu lembro dele. E aí, Alessandro, o que tu me diz? Tu tem algum sentimento de alguma coisa, até a dedicação, eu não sei o que, na verdade, você participou, conseguiu participar, mas tu tem algum sentimento em relação a esses momentos, até a dedicação do nosso tempo? Acho que é, buscar ser uma melhor discípula de Jesus Cristo. Acho que a partir do momento que eu cresci na igreja, desde que eu tinha 5 anos. Olha, Mas quando a gente cresce, sim, tem um momento que a gente precisa buscar ter o nosso próprio testemunho. Que a gente tem que ver, não, eu tô na luz dos outros, agora eu preciso saber por mim mesmo se é verdade e fazer as mudanças na minha vida pelo que eu sei se é verdade, não pelo que os outros dizem. Então eu tive esse momento no final da adolescência, 16, 17 anos, e acho que esse esforço, principalmente desse momento até aqui, de ser uma melhor discípula de Jesus Cristo, de servir o máximo que eu conseguia, foi uma pequena parcela para termos o templo hoje. Mas algo que me vem à mente é que muitas coisas foram feitas por muitas pessoas para que hoje tivéssemos o templo, mas muitas coisas ainda precisam ser feitas para que possamos merecer ainda mais ter o templo, para que ele possa fazer realmente uma mudança na vida de todos nós, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. muito bem, obrigado. Emi, tem alguma coisa, Emi? Você que mora tão longe do Mosqueiro, mas chegou algum momento na visitação? Já, como é a tua experiência com esse processo todo da chegada do tempo em Belém? De início, né? Assim, como eu era na época que o templo foi. Não sei como é o nome, eu era afastada, assim, quando ele foi anunciado, né? Eu só consegui Era ir tá mesmo, menos assim, na ativa. visita. É, até, eu acho que até hoje, mas eu só consegui ir no templo na visitação aberta. Eu tive uma experiência na sala celestial que parece que passou a minha vida toda na minha cabeça, sabe? Tudo de errado que eu tava fazendo e parecia que lá dentro, não só lá dentro, né? Eu queria fazer o certo para que quando o templo fosse dedicado novamente eu pudesse estar lá dentro de novo, sentindo aquela mesma sensação que eu tava sentindo. Que eu tava chorando, mas eu não tava triste, parecia que eu tava muito era feliz. Muito engraçado. Agora eu te pergunto, qual é o sentimento hoje, seu? Agora hoje é continuar
tentando ir mudando, né? Algumas atitudes, algumas coisas, me acertando com o Senhor para que eu possa estar lá, que é uma bênção a gente ter um templo em Belém, né? Eu não sou da época que tem que pegar um ônibus e passar dias e dias para chegar no templo que tinha mais perto aqui. E agora em Belém, que é mais fácil da gente ir, né? Só não é mais fácil por causa das coisas que eu ainda tenho que me acertar, mas eu vou me acertar e eu vou estar lá de novo, se Deus quiser. Muito bem. Então, para mim e para todos vocês, é o que eu digo, eu faço das minhas palavras as dos nossos líderes, nosso profeta. Nosso profeta ele é muito claro com isso. E o que a Amy falou agora, não está nada impossível, não está nada difícil. Nós só precisamos ouvir o conselho do nosso profeta, ele fala. Se nós não estamos ainda acertados nos pontos com o Senhor, precisamos acertar. E precisamos fazer de tudo, todo sacrifício vale a pena para nós entrarmos no currículo e fazer os convênios pessoais, principalmente. Eles vão determinar o nosso curso para a volta do nosso Pai Celestial, para a nossa casa novamente. Essa aqui não é a nossa casa, Deus. Essa não é a nossa casa. Não é o nosso lar. Ele é um lar temporário. O nosso lar, a gente não consegue vislumbrar, mas a gente já consegue sentir ele. Agora, mais do que nunca, quando nós estamos no tempo. Eu duvido. Se hoje, qualquer um que esteja entrando no templo e não procura voltar para sua casa e tentar deixar sua casa como um molde do templo. Eu duvido se ele não quer tentar, já está bolando fazer um jardim, já não está tentando, sei lá, arrumar, organizar mais. Às vezes nossa casa é meio bagunçada, é o meu quarto. Às vezes o meu quarto lá, eu posso deixar ele como organizado como eu vejo no templo. O templo, ele é um modelo que nós temos para todas as outras coisas que nós vamos fazer na nossa vida. Então, você está no caminho certo. Você está fazendo as coisas certas. E você vai ter toda a ajuda que precisa na sua liderança. E o fato de você estar aqui na sala, nessa classe, o Senhor já está super feliz. Ele está confiante de que você vai fazer os convívios com ele. E qualquer um aqui que ainda não fez. Tá? Mais alguém? Aqui no chat, aqui tem duas mensagens aqui no chat, rapidinho, só ver. Tá, só para estar perplexo. Quando eu vejo a oportunidade de servir no templo, como fui missionário de serviço lá, né? Antes de acontecer isso, o Senhor realmente preparou um caminho também para servir. Minha irmã sempre falava assim, por que não está na missão ainda? Por que não está conseguindo? Mas nosso propósito é esperar a vontade do Senhor, né? Que não é a nossa vontade, mas o Senhor. E quando eu estava na negócio na sala celestial, eu senti que isso lá era minha missão, né? Que o Senhor estava se preparando da, desde quando eu nasci, né? Se o Senhor que falava assim, não, você não vai servir, vai servir como missionário em serviço. Mas serviço também tempo integral. Ah, eu achei muito, isso me tocou muito, né? E também eu senti o Espírito falando assim, tá na hora de servir missão agora. Tua irmã chegou, agora só falta tu servir missão. E sou muito grato ao meu bispo, ao meu presidente de destaque também, que me orientou também. E é muito importante a gente estar muito no templo, porque lá é a casa do Senhor e a gente sente paz quando a gente está lá, servindo os meus também. Bem, Wise. Obrigado. Bom, para finalizar, eu queria só prestar um testemunho para vocês. E dizer que gente.
É, esse evangelho, ele está pronto, ele sempre esteve pronto para receber qualquer pessoa, tá? Independente da sua condição na vida. Esse evangelho ele está pronto para moldar qualquer um, porque é para isso que ele existe. Esse foi o propósito dele. Nós, quando viemos para essa terra, nós viemos criancinhas puras, sem noção um pouco do que a gente iria encontrar quando nós estivéssemos nessa fase que nós estamos. Mas nós já estamos nela. Esse evangelho ele está nos moldando já desde quando nós o aceitamos Cristo lá na pré-existência. Tá? Então eu quero dizer para vocês que esse é o momento da gente começar a organizar a nossa vida diante do Senhor. Ver todos os pontos que a gente precisa ajustar. Seja do pequeno ao grande. Todos são possíveis. Essa é a igreja dele. O Salvador, ele é o cabeça dessa igreja. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida sobre isso. Eu amo esse evangelho. Eu amo minha família. E o tempo para mim hoje, o significado tão grande. Hoje eu já sou órfão de pai e mãe. Então ele tem um significado muito grande. Porque eu digo para vocês, não tem um tempo na minha vida que eu não acredite nisso. Eu quero encontrar minha mãe e meu pai. Porque essa promessa, esse evangelho me deu quando eu conheci a igreja, quando eles se batizaram. Como é que eu vou dizer não a essas verdades? Então, eu queria dizer o mesmo para vocês. Vamos ajustar nossas vidas em todos os pontos que for necessário. O sacrifício vale a pena. Os sacrifícios dos santos já pagaram. Nós só precisamos fazer a nossa parte. E deixo essa aula com vocês em testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Anderson, com você. Muito obrigado, Moisés, pela excelente aula. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Só não esqueçam, por favor, de assinar a lista de frequência. O link está aí no chat. Vocês podem clicar no link e preencher as informações, tá bom? Para encerrar, vou pedir para o nosso amigo Júlio Obelo para fazer a oração para nós. Pode ser, Júlio? Pessoal, lembrando que daqui a pouco tem o novo curso do Instituto, Entendendo a Adoração no Templo. Vocês serão muito bem-vindos, tá bom? Daqui a pouco, às 8h30. Até mais. Valeu, Moisés.